Tem um livro do Júlio Zévola que me deu alguma inspiração. Cavalgando o Tigre. Um manual para os aristocratas de alma. É um guia de sobrevivência na Kali Yuga, essa idade caótica aqui. Ele faz uma análise da modernidade, porque esse livro foi escrito no final, comecinho da década de 70, se não me engano. Pouco antes dele morrer. Então já estava... O Júlio Zévola já estava vivenciando essa aceleração da decadência, da degeneração do mundo como um todo. E eu quero dar minhas contribuições aqui também. Elaborar algumas ideias sobre o viver na Kali Yuga, né, na idade do ferro, na idade do caos, das trevas. Eu vejo que as seduções são muitas. A chance de você entrar numa roubada é significativa. E eu não estou querendo fazer terror aqui, não. Eu vou explicar o que é a questão. A moral está péssima. A moral está fraca, está quebrada. A sexualidade humana, que é um dos departamentos mais importantes, está corrompida. A cultura não tem nada a oferecer de elucidativo, de construtivo. É claro que eu vejo claramente que está havendo uma separação do joio e do trigo agora. Como aquela parábola da Bíblia lá. Uma parte da humanidade está acordando, vendo a direção que o mundo está tomando, e a outra está se afundando mais e mais na alienação, na imbecilização. Então, claro que tem as reações. Os que estão vendo aí a loucura do mundo moderno, os mais acordados, procuram dar uma resposta lúcida para isso. Estamos rumando definitivamente para o auge da Kali Yuga agora. Com essa guerra que está para acontecer aí, daqui a pouco. Mas enquanto isso, vamos viver o agora, passo a passo. Porque para mim não é uma questão de se vai acontecer uma terceira guerra mundial, mas é quando que ela vai acontecer. Eu prevejo que o Brasil vai ficar longe do fogo cruzado, obviamente, geograficamente falando, porque Oriente Médio, Europa e América do Norte vão sofrer os maiores danos, mas vai ser um caos generalizado. O importante, antes de qualquer coisa, é administrar o caos interno, para fazer frente ao caos externo. É um desafio tanto, mas um desafio válido. Eu estou com 36 anos. Eu não sei exatamente qual que é a faixa etária que assiste os meus vídeos. Mas deve ser de gente talvez mais jovem aí. Mais jovem que eu digo assim, da minha idade para baixo, ou gente mais velha também, de qualquer idade. Diferentes idades, com certeza. O que eu quero é formar uma corrente, uma egrégora de pessoas que estão com esse
com essa diretriz de autoentendimento, entendimento da vida, de ganho de consciência, de lucidez, de inteligência, disposição para lutar, para enfrentar. Eu realmente quero criar um ciclo, criar uma egrégora de pessoas com essa diretriz. Outra coisa muito importante é a leveza do ser, aprender a ver o lado engraçado das coisas, aprender a rir das desgraças, sem virar um masoquista, é claro, mas ter uma visão leve das coisas. Agora, voltando a esse assunto que eu falei da questão da administração do caos interno, esse é o principal. Praticar a autoanálise, ver o quanto que você foi afetado pelas ideologias da modernidade, pelo espírito da modernidade. Por exemplo, eu tenho uma paranoia com relação a... Não só eu que sofro com isso ainda, que está em processo de cura, de construção, de restabelecimento, que é a questão do entendimento e da harmonia entre os sexos, no meu caso com o sexo feminino. Esse desejo forte de alimentar o eu, porque como disse Gurdjieff, eu já disse em vídeos passados, somos seres múltiplos, temos diferentes facetas, diferentes eus dentro de nós, e através da autoobservação que você vai conhecendo esses eus, e assim você pode escolher qual eu que você vai alimentar, para você ir forjando a sua individualidade, quem você quer ser de verdade. Eu não quero ser um homem que vai ter problemas com mulheres por serem mulheres, não. Eu não quero odiar mais o sexo feminino, não. Também não quero virar um pau-mandado, um homem fraco. Porque, como eu disse num vídeo passado aí, os grandes sinais da Kali Yuga é esse desequilíbrio entre os sexos. Aí tem esse pessoal da pílula vermelha que acha que viu através da Matrix. Não viram uma parte da verdade, que é essa tendência misândrica mesmo, mas caem no ressentimento. Os homens seguindo seu próprio caminho migtal e por aí vai. Aí, por outro lado, tem os paus mandados que se curvam perante ao feminino de forma escravagista. São esses dois tipos de homens muito comuns. Mas é claro que tem os homens comuns, né, que se relacionam sem aparentes, sem talvez grandes problemas. Tem de tudo por aí. Mas o principal é a faxina interna. O dever primordial é para consigo mesmo. E é sincrônico, é sincronizada. Ao ir se limpando, você vai se limpando, você vai se conectando com o exterior de forma mais saudável também. Porque o dentro e fora são uma coisa só. É uma coisa só. Então eu vejo que o departamento da sexualidade é importante, porque quem que consegue se livrar do desejo sexual? Também não vejo por que querer se livrar, não. Eu acredito que o sexo contém muitas possibilidades. Realmente. A magia sexual que era usada no passado, pelo que eu li, pelo que eu aprendi, contém imensas possibilidades. Então, trabalhar essa questão do ressentimento contra o sexo feminino é importante, definitivamente. Entender que os seres humanos são seres programados, são máquinas biológicas, e a capacidade de questionar vai variar de indivíduo para indivíduo.
Tem indivíduo que tem uma capacidade maior de questionar, de filtrar tudo que foi enfiado na sua programação, no seu cérebro, na sua alma, no seu inconsciente. Outros são mais massificados. O importante, pegando o gancho aqui, é o seguinte: tem esse ideal da igualdade, do igualitarismo, da massificação de hoje em dia. E com isso você perde a capacidade de ver as diferenças entre os indivíduos. Esse ideal é uma coisa que me pega muito também. Esse ideal fraternal demais, igualitarista. Tô falando para odiar uma pessoa porque ela é burra, ou pobre, ou preto, ou gay, ou viado, o que quer que seja, não. Eu não, já gastei muita energia com ódio. Quero canalizar esse ódio para coisas mais construtivas, porque o ódio é uma energia poderosa. Mas o entendimento das diferenças entre os indivíduos é importante. Você ser capaz de reconhecer, ver o outro com clareza. Porque eu fico vendo esses, por exemplo, esquerdopatas aí. São os mais massificados de todos. Eles não têm nada, são verdadeiros zumbis mesmo. São usados como uma massa de manobra por quem está por trás dessas ideologias corruptas aí. Uma coisa que o Júlio Zévolo fala nesse livro também é o tema do uso de drogas. Drogas que eu digo aqui, os enteógenos, como o santo daime, a maconha, substâncias análogas. Me deram uma força boa. Eu não estou falando aqui que você deve ou não deve usar, não. Não vou falar para você usar, que você pode usar, não saber lidar com o resultado da experiência. Então, não estou falando para que você deva usar ou não deva. Isso vai partir da maturidade de cada um, a capacidade de análise de cada um. Mas para mim foi muito útil, foi válido, são experiências válidas, com certeza. E não criei nenhuma dependência imensa, grande em relação a essas substâncias, não. Agora, outra coisa, falando em faxina interna, a autossinceridade é outra coisa importante que eu falei num vídeo passado. A autossinceridade é um caminho aí que tem que ser vivido, com certeza. Autoobservação. Outra questão que eu gostaria de falar das religiões. No último vídeo eu falei de religiões. Eu particularmente não vejo que as religiões de hoje em dia têm algo a oferecer demais, não. As institucionalizadas. Catolicismo, protestantismo, islã, etc. Se você se sente bem indo, continue. Mas a jornada religiosa, porque todo ser humano está numa jornada religiosa mesmo. Religião vem do latim religare, reconectar-se com o fundo da sua alma, com a vida ao seu redor. Mas é sempre de você com você mesmo antes de qualquer coisa. Usando uma frase aqui do Dom Juan, para o Carlos Castanheira, ele fala o seguinte: o guerreiro toma tudo como um desafio. Para o homem comum, ou uma bênção ou uma maldição. Não, para o guerreiro tudo é um desafio.
E viver nessa época aqui é definitivamente um grande desafio. É um grande desafio mesmo. Mas eu também penso o seguinte: nós, homens modernos, não temos o respaldo da nossa cultura para nos ajudar. O desafio para nós é muito maior do que para os homens do passado. Os homens que viviam no Egito Antigo, entre os celtas, gregos, romanos, etc. Então aqui é teste de fogo mesmo. Teste de fogo. Vamos tomar isso como um desafio. Viver nessa época insana e caótica. Para aquele que está se iniciando na jornada do autoconhecimento, eu sugiro leitura do Carl Jung, um psicólogo e muito mais que um psicólogo, Jorge Gurdjieff, Carlos Castanheira, Júlio Zévola. Foram homens que me ajudaram muito, deram ótimas diretrizes. E estou aqui na luta. Vamos nessa.